Haverá salvação na grande tribulação? Haverá pregadores na grande tribulação? Outra pergunta: quem são os pregadores da grande tribulação? Para quem é a grande tribulação? A igreja passará pela grande tribulação? Nesse vídeo estarei respondendo a essas perguntas de forma rápida e direta. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira. Esse é o canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor. Com esse vídeo hoje, você irá descobrir comigo quem são os 144 mil selados, as vozes celestiais e o juízo final. E se você está preparado, então vamos lá! Somente gostaria de relembrar que esse é mais um vídeo da nossa série Apocalipse comentado versículo por versículo. Do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos ver os 144 mil no Monte Sião. Diz assim a palavra do Senhor: Olhei e eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que tinham o nome dele e o nome do Pai escrito na testa. Quem são os 144 mil? A Bíblia vai dizer que esses 144 mil, eles são judeus. 12 mil de cada tribo de Israel. Esses 144 mil, eles estarão aqui no período da grande tribulação. Eu falo de forma detalhada quem são eles, qual é a idade deles, como eles viverão, e como eles chegarão até o período da grande tribulação. Nesse vídeo eu não vou poder falar sobre esses detalhes. O que eu posso dizer nesse vídeo é que eles estavam de pé diante do Cordeiro. Eles estão no Monte Sião, símbolo da vitória e da posse divina. Aqui eles estão cantando um novo hino, um novo cântico, um símbolo de santidade e de comunhão com Deus. São descritos como imaculados e fiéis, sem mentira, sem engano. Repetindo o que eu falei, então se você quiser saber mais sobre 144 mil, aconselho você a pesquisar aqui na nossa playlist Escatologia Bíblica, onde você irá encontrar de forma detalhada quem são os 144 mil do livro de Apocalipse. Eu quero agora, a partir desse momento, provar que a grande tribulação é para judeus e gentios. E a igreja, ela não passa pela grande tribulação. A igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Vamos lá para o primeiro texto que eu quero ler juntamente com você. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Diz assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, Israel ou os judeus. Depois nós temos um segundo texto que é Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Essa revelação está sendo dada para Daniel. E o anjo vai dizer: 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Judeus. Quem é a santa cidade? Ou onde está a grande e a santa cidade? Jerusalém. Jerusalém está em Israel. Naturalmente que a revelação está sendo dada para judeus e não para a igreja. Pastor João, mas por que para judeus e gentios? A resposta é porque a igreja lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. E não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler mais um texto que está no livro de Daniel, capítulo 12, o versículo. Está escrito o seguinte: E naquele tempo se levantará Miguel, um grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E mais naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado no livro. Ou seja, nós podemos ver que nos fins dos tempos haverá uma grande perseguição, uma grande tribulação a nível global. E a Bíblia diz: o qual nunca houve. Nós sabemos, aqueles que conhecem um pouco de história, vai saber de todas as grandes catástrofes que houveram na Terra, perseguições, inclusive feitas por Hitler, mas a Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá uma tribulação como essa que está reservada para os fins dos tempos. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 15, nós vamos ver, inclusive, o Senhor Jesus falando e usando o nome do profeta Daniel, dizendo: olha, quando vocês virem a abominação, como descreveu o profeta Daniel. Quando ele estiver no lugar santo, quem lê entenda. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Você percebe que há muitas descrições relacionadas a Israel, ao povo judeu, ao povo de Daniel. Inclusive, o próprio Senhor Jesus irá usar Daniel como referência, e os textos que Daniel recebeu
como referência para essa grande tribulação que ocorrerá nos fins dos tempos. Lucas capítulo 21, do versículo 20 em diante, está escrito o seguinte: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então nós podemos perceber que existe um plano de Deus divino que está reservado de forma direta para Israel. Será um período de juízo, purificação e restauração. Mas antes de darmos continuidade, gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, gostaria de convidar você para se inscrever e ativar o sino das notificações, de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, você seja notificado pelo YouTube. Assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos novos, interessantes e relevantes que aqui nós entregamos semanalmente. Visto que você já se inscreveu e ativou o sino das notificações, nós vamos dar continuidade. Versículos 6 e 7 fala da primeira mensagem dada angelical. Está escrito o seguinte: E vi outro anjo voando por meio do céu, ou pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que nós podemos ver um anjo que está agora proclamando o evangelho eterno, ou seja, no período da grande tribulação, anjos também pregarão a palavra de Deus, pregarão o evangelho durante a grande tribulação. E no versículo 8 nós vamos ver então a segunda mensagem angelical. Está escrito o seguinte: E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ou seja, esses anjos já estão pregando a palavra de Deus e ao mesmo tempo declarando algo que irá acontecer no sistema político e religioso de Satanás, do anticristo e do falso profeta. Agora nós podemos ver do versículo 9 até o versículo 11 a terceira mensagem angelical. E diz assim a palavra do Senhor: Se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber a marca, também beberá do vinho da ira de Deus. Esse anjo está proclamando e dizendo: todos vocês que estão aqui no período da grande tribulação, vocês que aceitarem essa marca da besta, vocês que forem marcados por ele, vocês também sofrerão o castigo da ira de Deus. Vamos lá, mais uma pergunta que foi feita no início do vídeo, eu gostaria de estar respondendo daqui para frente. Quem serão os pregadores da grande tribulação, visto que na grande tribulação haverá salvação? Bom, então vamos para as primeiras pessoas que eu gostaria de destacar no vídeo hoje. Os 144 mil. Esses que são judeus selados. Apocalipse capítulo 7, versículo 3 e 4. Está escrito o seguinte: E não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos sinalizados, ou assinalado nas suas testas os servos de Deus. Então você pode ver que os 144 mil, eles receberão uma marca de pertencer a Deus, como um símbolo, como um tímbro de pessoas que estarão agora no período da grande tribulação. São 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, e eles estarão aqui, então agora como que marcados por Deus para ministrar a palavra do Senhor no período da grande tribulação. Eles estarão aqui evangelizando, proclamando o evangelho e ganharão muitas almas para Cristo no período da grande tribulação. Pastor, além dos 144 mil, quem estará ministrando a palavra no período da grande tribulação? E em segundo lugar, nós vamos ver que estarão pregando a palavra do Senhor aqui no período da grande tribulação, período tribulacional, as duas testemunhas. Vamos para o livro de Apocalipse capítulo 11, versículo 13. Está escrito o seguinte: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Então, nós podemos ver que, além dos 144 mil, existem essas duas testemunhas que estarão aqui pregando a palavra de Deus vestidos de saco. Pergunta: quem são essas duas testemunhas? Aqui surgem, uma série de teorias, uma série de suposições. Os dois profetas poderosos pregarão por esse período de 3 anos e meio. Eles vão ter poder para fazer prodígios, sinais e maravilhas. E eles vão resistir ao anticristo até que eles serão mortos. Isso mesmo, eles serão mortos no período da grande tribulação. E muitas pessoas associam essas pessoas a Moisés, a Elias, outros
associam a Elias e a Enoque. Deixa eu perguntar para você, quem são essas duas testemunhas? Coloque aqui embaixo nos comentários, eu quero deixar a você nesse momento a resposta de quem são essas duas testemunhas. Coloque aqui embaixo para você quem são elas. E em terceiro lugar, nós vamos ver então um anjo voando no céu. No livro de Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 7, está escrito o seguinte: vi um anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos habitantes sobre a terra, e toda a nação, tribo, língua e povo. Então nós podemos ver que esse anjo ele estará proclamando um evangelho eterno no período da grande tribulação. Então nós podemos ver os 144 mil, nós podemos ver as duas testemunhas e anjos pregando a palavra do Senhor, o evangelho eterno no período da grande tribulação. Naturalmente, se nós vemos o evangelho sendo pregado por essa multidão de pessoas, porque a igreja não estará aqui. Se a igreja estivesse aqui, a igreja estaria pregando a palavra. Mas como a igreja foi arrebatada antes do período da grande tribulação, agora Deus confia as 144 mil pessoas para ministrar o evangelho também aos anjos e às duas testemunhas que estarão aqui pregando o evangelho. E se eles pregarão o evangelho, haverá também arrependimento de pessoas e pessoas serão salvas no período da grande tribulação. O ponto 4 que eu gostaria de falar são os santos que se convertem no período da grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 14. Depois dessas coisas olhei e eis que uma multidão, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então agora ficou muito claro para você, porque há muita confusão com respeito a este assunto no livro de Apocalipse. Inclusive aqui há esta confusão interpretativa com respeito aos fins dos tempos, feita pelos pós-tribulacionistas, onde eles afirmam categoricamente que aqui é uma referência à igreja. Porém, biblicamente, nós entendemos que quem estará pregando a palavra do Senhor nesse período não é a igreja. A igreja não estará aqui. Até porque a igreja foi arrebatada. A igreja voltará com Cristo no final da grande tribulação. Quem está pregando a palavra do Senhor, repetindo o que eu já falei anteriormente, são os 144 mil, as duas testemunhas e os anjos que estarão pregando, e pessoas se converterão, pessoas serão mortas, inclusive no período da grande tribulação, e estarão agora chegando no céu, e eles foram pessoas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, como está escrito na palavra do Senhor. Eis aqui, então, a resposta definitiva para os pós-tribulacionistas de quem são os santos da grande tribulação. E o texto é enfático em dizer que serão pessoas que virão de todos os povos, tribos, nações e línguas, pessoas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro no período da grande tribulação. E a grande maioria dessas pessoas, devido à perseguição do anticristo, falso profeta, essas pessoas serão martirizadas no período da grande tribulação, e é por isso que nós entendemos que as pessoas no período da grande tribulação elas serão mortas, e elas vão, de acordo com a morte, elas vão subindo, e elas vão agora para diante do Cordeiro e diante do seu trono. Do versículo 14 até o versículo 20, nós vamos ver o período da ceifa. Está escrito assim na palavra do Senhor: Eu olhei e eis que uma nuvem branca, sobre a nuvem assentado um que tinha uma foice afiada. A ceifa simboliza o juízo final de Deus. Um anjo então irá colher os frutos da terra. Agora uma interpretação profética, teológica, pré-tribulacionista com respeito a esse assunto. A colheita da uva representa os ímpios dessa terra, amadurecidos em pecado, e o lagar da ira de Deus é uma metáfora da punição divina, ou seja, uma punição violenta que será derramada nos últimos dias. E essas uvas serão pisadas até que todo o suco seja derramado. O sangue até os freios dos cavalos. Aqui está falando de uma grande extensão da ira divina. Naturalmente falando da dimensão e da gravidade da ira divina que será derramada. Inclusive nós podemos ver que há conexões com o livro de Isaías. Isaías
capítulo 63, versículo 2 e 3. Vamos ver o que fala sobre esse assunto neste livro. Eu sozinho pisei no lagar os povos que ninguém houve comigo. Pisei-os na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha roupa. Esse texto aponta para Cristo como juiz nos fins dos tempos. Agora o livro de Isaías, capítulo 19, versículo 15. Aqui retoma novamente essa imagem. Então aqui nós entendemos que no final dos tempos será um tempo de grande ira, um momento onde Deus irá julgar as nações e Jesus irá pisar os povos da terra e o sangue deles será derramado. Isso naturalmente é um símbolo da ira de Deus que será derramada sobre os ímpios, sobre aqueles que negaram a salvação, sobre os rebeldes, sobre as pessoas que aceitaram o anticristo, a sua marca, e se submeteram à sua vontade. E o vídeo de hoje, ele termina por